E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende das aulas, né? Então, nas últimas aulas, nós concluímos a parte desse bloco do assunto, que é o assunto sobre saúde. Então, veja que a gente viu várias coisas, né? Vários temas, né? De saúde, né? Desde a noção dos conceitos que envolvem a saúde. Agora vocês já sabem todos os conceitos, né? Pandemia, epidemia, surto, vacina, soro, qual é o conceito de saúde, o que é saúde, quais são os aspectos e espectros que envolvem a saúde dos indivíduos, a saúde coletiva, ou seja, a saúde de uma população, a saúde de uma comunidade. Vocês viram o que é o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né? Entendeu? Quando se estabeleceu o Sistema Único de Saúde, né? Como a Constituição de 88 determinou a criação desse Sistema Único, como ele funciona, por que ele funciona, quem ele atende, como ele atende. Vimos as secretarias especiais dos indígenas, o SUS indígena, que também tem as especificidades também de outros povos tradicionais, como o atendimento aos quilombolas. A gente aprendeu um pouquinho sobre como os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade eles interagem, né, com o tema da saúde, com o conceito da saúde, com a saúde dos indivíduos, né? Então aqueles planos de metas lá, os objetivos para um mundo sustentável, né, para o alcance do desenvolvimento sustentável, como algumas dessas metas elas são fundamentais para a contribuição da saúde, né? Principalmente aquelas metas da erradicação da fome, a universalização do saneamento básico, o acesso à água potável, tratada. Então, como tudo isso interage com saúde e aí a gente observou que como a importância, né, das políticas públicas e do bom investimento público para cuidar das pessoas, né? Então a gente observou lá que uma série de enfermidades, né, uma série de patologias, uma série de doenças, elas podem ser erradicadas a partir do processo, por exemplo, de investimento da universalização do saneamento básico, ou seja, para que todas as pessoas tenham acesso ao saneamento básico, ou seja, a água encanada, tratada, potável, o tratamento da água, as suas residências conectadas à rede de esgoto, a coleta do esgoto, tratamento de esgoto. Inclusive existem até aquelas alternativas, né, para principalmente aquelas regiões mais afastadas dos centros urbanos ou dos centros das redes de esgoto, como existe a possibilidade da construção de sumidouros, fossas sépticas, para que as pessoas não entrem em contato com o esgoto, né, e que ela não contamine o solo, a água, as fontes de água, né, as plantações, os alimentos, e com isso a gente consegue eliminar uma série de doenças que a gente viu lá, causadas por parasitas do corpo humano ou por micro-organismo, né? Então a gente viu uma série de doenças, e não são poucas essas doenças, né? A gente viu que a gente viu amebíase, giardíase, febre tifoide, tétano, vimos leptospirose, vimos esquistossomose, ascaridíase, doença de Chagas, malária, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, teníase, cisticercose, que mais que a gente viu? Acho que foram só essas. Malária. Mais alguma? Acho que sim, acho que eu falei todas, né? Não falei todas, a gente falou pelo menos quase todas. E uma série de outras doenças que a gente nem. De patologias que a gente não chegou nem perto de comentar. Mas com isso foi muito interessante, né? Então vocês aprenderam uma série de questões, né, que envolvem a saúde. E a gente fechou esse tema, esse grande tema do nosso conteúdo do 7º ano. Então hoje a gente começa a trabalhar um outro tema, que vamos começar a falar um pouquinho da composição do planeta, né? Das estruturas do planeta. Então falamos lá no começo do ano sobre a biosfera, né, sobre os seres vivos, entramos em detalhes mais sobre os ciclos dos seres vivos, a importância dos seres vivos, os ciclos de matéria nos seres vivos, o papel que os seres vivos desempenham na natureza. Falamos sobre os ecossistemas, né, mais específicos, né?
mais aprofundados, por exemplo, no sexto ano, que a gente viu só superficial, a gente falou de uma série de ecossistemas, falamos dos biomas, suas características, ou seja, a gente falou da biosfera, que é a camada de vida da Terra, né, onde tem um ser vivo, temos lá a presença da biosfera, e agora a gente vai começar a falar de outro componente do planeta, né, que é o que a gente chama da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Então, aonde tiver ar, a gente vai ter a presença da atmosfera, certo? Então, a camada de ar que envolve o nosso planeta é o que a gente chama de atmosfera, né? Então, quem já soltou pipa na vida, quem já saiu na rua e passou um vendaval e embolou o cabelo, assanhou o cabelo, tudo isso são fenômenos que vão ser mediados ou regidos, né, pela atmosfera, certo? Então a atmosfera é a camada de ar do planeta. Então por mais que a gente não consiga observar o ar, a gente, com nossos olhos, né, a gente não consegue ver o ar, né, mas a gente consegue sentir a presença dele em vários fenômenos, né? A gente consegue sentir a presença do ar, né, e a interação da atmosfera a partir dos ventos, a partir dos fenômenos meteorológicos, né? A partir do processo a gente consegue observar, por exemplo, o deslocamento das nuvens, e essas nuvens se deslocam a partir do ar. A gente consegue ver a parte, sei lá, da roupa secando no varal, o vento atingindo, o ar atingindo essas roupas, né? Acelerando o processo de secagem das roupas. A gente consegue sentir o ar na nossa respiração, no nosso processo de respiração. A gente consegue sentir o ar no nosso corpo entrando e saindo a partir dos movimentos respiratórios. A gente consegue captar e sentir o ar a partir do que mais? Sei lá, a partir do movimento do vento, quando ele atinge as plantas, né? Então a gente consegue observar as folhas, balançando as folhas caindo das árvores a partir da ação do vento. Ou seja, a gente consegue sentir o ar ao nosso redor, a gente consegue sentir a presença do ar. Por mais que a gente não consiga ver, a gente consegue sentir a presença do ar. E o ar ele é fundamental para a vida no planeta, né? Ou seja, a atmosfera ela é fundamental. A vida como existe hoje no planeta ela só é possível graças à composição da atmosfera. Ou seja, a composição da atmosfera ela possibilitou a estabilização e a formação da vida como a gente tem hoje, certo? Ou seja, nós seres humanos, só é possível nós estarmos aqui hoje dentre os diversos fatores, né? Como a presença da água no estado líquido, mas também pela presença da atual composição atmosférica. Ou seja, se a gente não tivesse essa composição atmosférica que a gente tem, muito provavelmente nós não estaríamos aqui, vivos e presentes aqui no planeta. Professor, todos os seres vivos não estariam? Não. Alguns seres vivos estariam, organismos mais sim. Mas a vida complexa, como a gente tem, como a gente encontra no nosso planeta, ela só é possível também, além de outros fatores, né, por causa da composição da atmosfera. E por causa da presença da atmosfera, né? Ela desempenha várias funções que a gente vai ver mais para frente, como o processo de proteção contra o excesso dos raios ultravioletas do Sol, o efeito estufa, né? A manutenção da temperatura do planeta. Tudo isso são funções e importâncias que a atmosfera assume para a gente, certo? E o que compõe a atmosfera? A atmosfera ela é composta, ou seja, o que forma a atmosfera? A atmosfera ela é formada por que a gente chama dos gases, certo? A atmosfera é só formada por gases? Não. A atmosfera ela é formada pelos gases, a atmosfera é formada pelo vapor de água, ou seja, pela água do estado gasoso, e a atmosfera ela também pode ser formada por partículas sólidas que ficam suspensas no ar. Partículas de poeira, resíduos, né, de sólidos que existem no ar. Então a atmosfera ela vai ter essa composição. Ela é formada pelos gases,
ela é formada pela água no estado gasoso, pelo vapor de água e por algumas partículas sólidas. O que a gente consegue definir como gases? O que é um gás? Um gás é uma substância que, em temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius, ela se apresenta no estado gasoso. Ou seja, lembra lá que a gente tem os três estados da matéria, né? O estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Certo? Aquelas substâncias que é 25 graus Celsius, que a gente chama da temperatura ambiente ou a temperatura média do planeta, essas substâncias que se apresentam a 25 graus Celsius no estado gasoso, a gente chama de gás. Certo? Então, a atmosfera é formada por uma série de gases, ou seja, uma série de substâncias que em temperatura ambiente se apresentam no estado gasoso. Temos, por exemplo, alguns exemplos, como o gás oxigênio, o gás carbônico, o gás nitrogênio, certo? O gás metano, os gases nobres, como o hélio, o argônio, o neônio, são exemplos de gases, ou seja, substâncias que em temperatura ambiente se apresentam no estado gasoso. A água, o vapor de água, não é considerado um gás. Por quê? Porque em temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, a água se apresenta no estado líquido e não no estado gasoso. Certo? A água ela só passa do estado líquido para o estado gasoso quando ela atinge 100 graus Celsius. Né? E ela sofre o processo de vaporização. Né? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então o vapor de água que compõe a atmosfera, que forma o que a gente chama da umidade do ar, ou seja, a quantidade de água no estado gasoso que a gente apresenta no ar, ela não é um gás, certo? Porque para ser um gás, a substância ela precisa em temperatura ambiente estar no estado gasoso, que não é o caso da água. A água em temperatura ambiente, ela se apresenta no estado líquido. Então é por isso que eu digo que na composição da atmosfera nós temos os gases, que são essas substâncias que em temperatura ambiente se apresentam no estado gasoso. Temos o vapor de água. Por isso que eu separo o vapor de água, porque o vapor de água, por mais que ele esteja no estado gasoso, ele não é considerado um gás, porque em temperatura ambiente a água, ou seja, a 25 graus Celsius, a água se apresenta no estado líquido e não no estado gasoso, certo? Então o vapor de água não é considerado um gás, por mais que ele faça parte da atmosfera, por mais que ele esteja misturando com os gases atmosféricos, ele não é considerado um gás por esse motivo, por causa desse conceito de gás. Né? E temos essas partículas sólidas, poeira e suspensão, alguns resíduos sólidos de alguns processos químicos, como combustão, ou seja, da queima de algumas substâncias. Algumas partículas sólidas podem ficar suspensas no ar. Então essa é o que a gente chama da composição da atmosfera. Certo? Beleza? Deve vocês entenderem esse pedacinho. Né? Então, quanto cada uma desses elementos compõe a atmosfera, certo? Então nós temos aqui, olha, deixa eu fazer uma separaçãozinha geral aqui da atmosfera do planeta, da quantidade quanto cada um desses gases eles formam na totalidade da atmosfera. O gás mais abundante que a gente tem, ou seja, a substância mais abundante que a gente tem formando a atmosfera é o gás nitrogênio, certo? O N2. Então o nitrogênio ele compõe praticamente 80% da atmosfera do planeta. Então vocês podem ter uma variaçãozinha nesse dado, certo, gente? De autor para autor pode ter uma variação. Mas ele sim vai ter nessa casa dos quase 80%. Aí tem alguns autores que vão estar lá 78%, 76%. Certo? O mais importante vocês vão saber que o gás que tem maior abundância, ou seja, maior quantidade na atmosfera, é o gás nitrogênio, compondo aí praticamente 78%, quase 80% da atmosfera da gente é só formada pelo gás nitrogênio. Certo? O nitrogênio, o elemento nitrogênio, ele é fundamental para a vida, porque todos os seres vivos que existem, ou a grande maioria dos seres vivos que existem, no seu corpo a gente tem a composição de nitrogênio. Então o nitrogênio ele é um elemento fundamental para a vida, ou seja, ela forma os seres vivos. Nosso corpo, boa parte do nosso corpo vai ter a presença do nitrogênio. E esse nitrogênio ele vai compor a grande maioria da atmosfera. Só que esse nitrogênio a gente não consegue captar ele a partir da respiração. Ou seja, a gente não consegue, nós, por exemplo, os animais, nós seres humanos, e os animais de forma geral e outros seres vivos, eles não conseguem absorver o nitrogênio a partir do seu formato gasoso. Ou seja,
O nitrogênio ele é fundamental para a vida, fundamental para os nossos corpos, para o funcionamento do nosso corpo, mas a gente não, a gente não consegue capturar ele pela respiração, ou seja, a gente não consegue pegar o nitrogênio gasoso, que é onde ele está em grande maioria na natureza, e absorver diretamente ele para o nosso corpo, certo? A gente só consegue captar o nitrogênio a partir da nossa alimentação. Então existem algumas bactérias no ambiente, principalmente no solo, e algumas delas que vivem associadas com as raízes de plantas, que elas pegam esse nitrogênio gasoso e transformam ele em nitrogênio mineral. Ou seja, ele converte o nitrogênio gasoso em nitrogênio mineral. É um processo que a gente chama de processo de fixação do nitrogênio. Ou seja, essas bactérias pegam esse nitrogênio gasoso, transformam em nitrogênio mineral. As plantas absorvem esse nitrogênio mineral do solo, certo? E aí na cadeia alimentar, que a gente já estudou lá no começo do ano, esse nitrogênio, ou seja, essa matéria vai sendo passada ao longo da cadeia alimentar. Então o nitrogênio que a gente consegue para o nosso corpo, que é fundamental para o nosso corpo sobreviver, a gente consegue absorver ele a partir da alimentação. Certo? Quando a gente se alimenta de plantas ou de outros animais, a gente consegue capturar o nitrogênio para o nosso corpo. E aí, como eu estou falando para vocês, esse processo só é possível por isso. Porque existem micro-organismos e bactérias que pegam esse nitrogênio do ar e transformam ele em nitrogênio mineral, e assim ele vai ser transportado a partir das cadeias alimentares para os seres vivos. Então esse nitrogênio, que é fundamental para a nossa vida, a gente só consegue capturar ele porque tem organismos que fixam, né? Que transformam o nitrogênio gasoso, que compõe a maior parte da atmosfera, em nitrogênio mineral. Então a gente no processo de respiração pode entrar nitrogênio no nosso corpo, mas quando a gente expira, esse nitrogênio ele sai por completo. A gente é incapaz de absorver o nitrogênio a partir do processo da respiração. E o nitrogênio, como eu falei, é fundamental para a vida de quase todos os seres vivos. Dos animais, então, é fundamental, certo? Então esse nitrogênio ele só absorve a partir da alimentação. O segundo gás mais abundante que a gente tem na atmosfera é o gás oxigênio, com cerca de 21%. Certo? O gás oxigênio ele é fundamental para a nossa respiração, ou seja, para que nosso corpo consiga produzir energia. Certo? O gás oxigênio também é fundamental para outras reações químicas que acontecem na natureza, como as reações de combustão, ou seja, os processos de queima, né? A produção do fogo, a queima, ela só é possível com a presença do oxigênio. Né? O oxigênio é responsável pela combustão. E esse 1% que sobra de gases com a atmosfera, a gente vai ter uma série de gases diferentes. A gente vai ter o dióxido de carbono, que é o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico. Então o gás carbônico ele vai compor 1% da atmosfera. O argônio, que é o que a gente chama de um gás nobre, que são vários gases, né? Que é o gás hélio, aquele que você já viu, né? Que a pessoa que enche balão de festa, né? Que fica no teto flutuando. É o gás hélio, né? Que a pessoa, pelo menos, você faz sucção desse a sua voz ficar bem aguda e bem esquisita, né? O gás hélio. O gás argônio também, neônio, que é utilizado para naquelas lâmpadas de neon, que tinha na época daqueles de carro que botavam embaixo do carro, essa moda passou já, mas tinha, você vê em filmes sérios, tem aquelas luzes embaixo de neon, ou daqueles letreiros de neon, ali é aquele gás neon, o gás neônio, né, que faz aquelas lâmpadas de neon, são gases nobres. Por que chama de gases nobres? Porque eles são muito raros na natureza, né? Então argônio, neônio, criptônio, xenônio, hélio, eles são gases nobres porque eles são bem raros na natureza e porque eles não se combinam com nenhum outro tipo de substância, né? Então a gente tem substâncias que se combinam umas com as outras, mas os gases nobres não. O vapor de água vai estar lá compondo esse 1%, né? E outros gases, né, que a gente pode ter, como o metano, o gás amônia no seu estado gasoso, né? Por aí vai, e outros gases que vão estar compondo a atmosfera. Vamos falar um pouquinho de alguns gases, né? Como eu falei para vocês, o gás oxigênio ele é fundamental na nossa respiração e na respiração de outros seres vivos, de outros animais, inclusive na respiração das próprias plantas. As plantas utilizam oxigênio para respirar, para produzir energia, né? Uma das principais fontes de oxigênio que a gente tem na natureza e a renovação do oxigênio na atmosfera é feita a partir do processo de fotossíntese, ou seja, o processo de produção que as plantas fazem, produzem seu próprio alimento, elas liberam oxigênio como produto para a atmosfera, tanto as plantas no ambiente terrestre, como as algas no ambiente aquático, né?
Então, boa parte do oxigênio atmosférico é produzido pelas algas marinhas e as algas de água doce, as algas dulcícolas que vivem em água doce, né? Então, o oxigênio atmosférico ele vai sempre sendo renovado, principalmente a partir do processo de fotossíntese, em que as plantas capturam o gás carbônico, né, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico que a gente elimina na respiração, nós e outros seres vivos, além de outros processos naturais também que liberam gás carbônico, como processos de decomposição, né, como processos de combustão também liberam gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai ser utilizado pelas plantas no processo fotossintético para elas produzirem seu próprio alimento, e como produto elas renovam o oxigênio na natureza, tanto plantas como algas, né? Então o oxigênio é fundamental para a respiração, ou seja, os seres vivos produzirem energia, para os seres vivos respirarem. O oxigênio também é fundamental em processos de combustão, que são processos de queima, né? Que acontece, processos de alimentação das chamas, do fogo. É fundamental a presença de oxigênio. Se não tem oxigênio, a gente não consegue produzir chamas. Tá? Fazer aquele experimentozinho clássico, né? Que é você pegar uma vela, acender a vela e coloca um copo tapando a vela, depois de um tempo a vela apaga. Não tem vento como é que a vela apagou, porque ela consumiu o oxigênio todo na queima e ela apaga. Se não tiver mais oxigênio, ela não consegue manter o processo de combustão, certo? Então o oxigênio está aí, é fundamental nesse processo. Outro gás que está intimamente ligado na atmosfera é o gás carbônico, certo? Então o gás carbônico ele pode ser emitido pela atmosfera a partir do processo de combustão de queima, né? Por exemplo, aqui numa indústria pode ter emissão de gás carbônico. Na respiração, tanto de plantas como animais, vão respirar e vão emitir esse gás carbônico para a atmosfera, certo? Esse gás carbônico ele pode e é utilizado pelas plantas no processo fotossintético, como eu falei, né? Então, para a produção do alimento da planta, para a produção do alimento das algas, elas capturam esse gás carbônico da atmosfera e vão produzir Desculpe, minha garganta está parando. Elas vão produzir o alimento dela, né? A glicose, né? Para ela sobreviver, né? Produzir sua energia. E como tem aqui embaixozinho aqui também vocês podem observar, né? No processo quando os animais morrem, né? Animais, plantas, quando os seres vivos morrem, no processo de decomposição, ou seja, que os fungos e as bactérias vão decompor aquela matéria morta, a gente vai ter também a liberação de gás carbônico para a atmosfera, certo? No processo de formação dos combustíveis fósseis, do petróleo, por exemplo, né? A gente tem a queima do petróleo, né, para a produção de energia, para a produção de outros derivados. A gente tem a liberação do gás carbônico, que hoje em dia um dos principais fatores que estão ligados às alterações climáticas, né, a queima dos combustíveis fósseis. A gente vai ver isso mais para frente, de algumas problemáticas, de alguns problemas que envolvem a atmosfera, né, e as alterações climáticas que a gente vai vendo, né, vocês devem ter visto recentemente aí. Hoje eu estou gravando na sala, uma semana, né? Vocês vão ver esse vídeo próximo. Então, mais ou menos uns 15 dias, quando vocês estiverem vendo esse vídeo atrás, vocês teve o caso lá do ciclone bomba no sul do país, né? Que fez aquela devastação toda, e os cientistas vêm indicando muito que esses processos eles vão acontecer cada vez mais por causa dos processos de alterações climáticas, né? Que a gente chama de forma geral, né, o aquecimento global. Hoje em dia já se trata como as emergências climáticas, que vão ter o surgimento e com cada vez mais frequência desses fenômenos climáticos extremos, né? Mais para frente fala um pouquinho sobre isso, desses problemas quando a gente leva à alteração das concentrações dos gases atmosféricos, nesse caso principalmente da alteração e do excesso de gás carbônico atmosférico. Mas é muito importante a presença do gás carbônico na atmosfera, como eu falei, né? Ele é fundamental para a estabilização da temperatura do planeta, que é o fenômeno que a gente chama de efeito estufa, que nas próximas aulas a gente discute um pouquinho eles. Tem um gráfico, uma tabelazinha aqui, que é importante que eu destacar para vocês, né? Que é a relação da composição atmosférica, né? E o que acontece no processo de respiração. Isso aqui é fundamental vocês saberem aqui, como eu tinha explicado anteriormente, né, que como o nitrogênio ele é fundamental para a vida do planeta, para a vida dos seres vivos de forma geral, e como eu expliquei para vocês, o nitrogênio ele só é absorvido no nosso corpo
a parte da alimentação, ele não é aproveitado a parte do processo de respiração. Então aqui essa tabelinha aqui, deixa eu sumir aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Essa tabelinha aqui, ela mostra uma relação entre os gases atmosféricos e com o processo relacionando eles com o processo de respiração. Então vocês podem observar aí que temos aqui, né, na primeira coluna os gases, né? Temos aqui o nitrogênio, que é o gás nitrogênio N2, o oxigênio, que é o O2, o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o gás CO2, certo? E aí aqui a gente vai ter as taxas em porcentagem que a gente consegue obter no processo de respiração, certo? Então lá em cima está lá a porcentagem do ar expirado, o que é a inspiração. É o movimento de entrada de ar no nosso corpo, certo? E nessa terceira coluna aqui que está acima de mim, a gente tem a porcentagem de ar expirado, ou seja, o ar que sai do nosso corpo. Então a expiração é o movimento de entrada de ar no nosso corpo, a nossa respiração pulmonar, né, sistêmica, e a expiração é o movimento de saída do ar do nosso corpo, certo? Então aqui a gente vai ter a porcentagem de ar inspirado, que vai entrar, e a porcentagem de ar expirado. E como cada um desses gases eles vão estar relacionados na entrada e na saída do nosso corpo. Então, vamos lá. Então, o gás nitrogênio. Vamos lá, seguir primeiro pelo gás nitrogênio. Então, gás nitrogênio, quando a gente inspira ele, quando ele entra no nosso corpo, da composição total do ar, entra no nosso corpo 79% no movimento de inspiração. O ar que entra no nosso corpo, 79% desse ar que entra no nosso corpo é de nitrogênio, do gás nitrogênio, certo? Isso não é de se estranhar, nem de se assustar, já que o nitrogênio ele tem a maior composição atmosférica, né? Lá sendo 78, 79% do ar, ou seja, da atmosfera é formada só por nitrogênio. Então não é de se espantar que a grande maioria de ar que entra no nosso corpo na inspiração é gás nitrogênio, certo? Mas a gente consegue observar o quê? Que na expiração, no momento que ocorre a saída desse ar do nosso corpo, os mesmos 79% que entraram, né? Vão ser esses 79% que vão sair. Então, que irão sair, né? Então, veja que nenhum desse gás nitrogênio ele é aproveitado pelo nosso corpo no processo de respiração. Então, se entrou 79%, vai sair 79%. Porque nosso corpo é incapaz de absorver o nitrogênio no seu estado gasoso, certo? A gente só consegue absorver nitrogênio no seu estado mineral, que eu já falei hoje para vocês, que só ocorre com o processo de alimentação. E quem faz esse processo de conversão do nitrogênio gasoso em nitrogênio mineral são as bactérias fixadoras de nitrogênio que estão presentes no solo e associadas a algumas raízes de plantas, principalmente daquelas plantas que a gente chama de leguminosas. Quando eu pego o oxigênio, no momento da inspiração, entra no nosso corpo cerca de 20,9%, ou seja, do ar que entra no nosso corpo na nossa inspiração, 20,9% é formado por gás oxigênio. Quando a gente expira, sai mais ou menos 14% desse ar, e na inspiração sai oxigênio. Então, o que tem de curioso nessa informação? É que nem todo oxigênio que entra no nosso corpo na inspiração, ele vai ser absorvido pelo nosso corpo. Quando a gente expira, parte do oxigênio que entrou, ele sai. Ou seja, nosso corpo ele tem até para cada movimento de inspiração, ou seja, para cada movimento respiratório, ele tem um limite de oxigênio que pode ser absorvido, né? Então, ele mais ou menos, a gente absorve em uma inspiração de 20,9% de oxigênio que entra, a gente absorve cerca de 6,9%. Quase 7% desse oxigênio que entra, desses quase 21%, mais ou menos 7% nosso corpo absorve, né? Então veja que entrou quase 21%, saiu 14%. Então essa diferença foi absorvida por nosso corpo. Então vai para nossas células para fazer o processo de produção de energia, certo? Com relação ao gás carbônico, entra no nosso corpo na inspiração mais ou menos 0,03%, ou seja, menos de 1% do ar que entra no nosso corpo na inspiração é gás carbônico. Mas no momento da expiração, no momento de saída, a gente tem mais ou menos que 5,6% desse ar
que sai do nosso corpo é do gás carbônico, ou seja, é o produto da nossa respiração celular. Então veja que entra oxigênio, sai menos oxigênio, entra quase menos de 1% de gás carbônico, mas sai mais ou menos 5,6% de gás carbônico. Certo? Vai ser aquele gás carbônico que vai ser produzido lá no processo de respiração em nossas células. Certo? E aí lembrando que, além desses gases, né, como eu falei para vocês, a atmosfera também é formada por vapor de água, que forma o que a gente chama da umidade do ar. Quanto mais vapor de água tem em uma determinada região na atmosfera de um local, a gente tem maior umidade. Quando você diz que tem baixa umidade, é que você tem pouco vapor de água misturado no ar. Quando você tem muita umidade, você tem muito vapor de água misturado no ar, né? Além das partículas sólidas e dos gases nobres, que eu também já discuti com vocês um pouquinho disso, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande um e-mail, entre em contato comigo pelo Instagram, ou utilize o e-mail da plataforma para entrar em contato comigo, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!